Existem diversas lendas e teorias que rodeiam as pirâmides e os faraós do Egito. E tem um episódio na história que até hoje intriga muitas pessoas. Sim, estamos falando do misterioso caso da tumba de Tutancâmon. Bom, eu sou o Clilton Marques e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. A história começa com um arqueólogo chamado Howard Carter, que começou as suas explorações no Egito em busca de artefatos egípcios importantes em 1891 e que acreditava que deveria restar pelo menos uma câmara faraônica intacta para ser descoberta. E no ano de 1907, Carter foi contratado por um aristocrata britânico que iria financiar as escavações, chamado Lord Carnarvon. O arqueólogo então reuniu uma forte equipe e no ano de 1914 ele conseguiu uma licença para começar as escavações, mas foram interrompidas por conta da Primeira Guerra Mundial. E em 1918, após o término da guerra, as escavações voltaram a todo vapor. Inclusive temos um vídeo no canal sobre a Primeira Grande Guerra. Eu vou deixar o link na descrição para quem quiser assistir depois, beleza? Até então nada tinha sido encontrado, porém no dia 4 de novembro de 1922, em um certo ponto, eles cavaram e encontraram um degrau. Aí eles começaram a cavar e quando viram estavam de frente para uma escadaria que levava a uma porta lacrada. Depois de tirar entulhos da frente da entrada, a equipe arqueológica viu uma primeira sala com artefatos e estátuas. E através de uma fresta, eles descobriram uma nova sala em que eles não entraram. Carter rapidamente decidiu fechar o acesso daquele lugar da melhor maneira possível e ele colocou um monte de entulho no acesso à escadaria, pois ele queria levar mais especialistas e recursos para trabalharem naquele local com mais cuidado. E no dia 16 de fevereiro de 1923, o arqueólogo entrou junto com Lord Carnarvon na segunda câmara e digamos que a mais importante. Ao entrar, ficaram espantados com a coleção de artefatos em ouro que viram. E também lá estava o sarcófago do faraó Tutancâmon. O corpo estava embalsado dentro de um sarcófago de ouro maciço. Uma breve explicação sobre quem foi o Tutancâmon. Ele foi coroado aos 9 anos de idade e faleceu jovem, com apenas 19 anos. Estudiosos citam que ele não teve tempo para realizar grandes feitos em vida, mas com o achado da tumba, ele revolucionou os estudos egípcios. E voltando para a história, a descoberta se tornou notícia em vários cantos do mundo. Essa seria a mais valiosa descoberta da época. E é claro, os pesquisadores comemoraram a descoberta da tumba de um faraó com mais de 3.000 anos de existência. O achado fez a equipe arqueológica descobrir diversos detalhes sobre a vida do faraó e sobre o Egito. Foram encontrados mais de 5.000 objetos valiosos no local. Por exemplo, estátuas, pinturas, joias, adagas, o trono do faraó, entre vários outros. Mas algo que os pesquisadores não esperavam é que coisas misteriosas estariam para acontecer. Eles perturbaram o faraó. Mas por trás de tudo isso começou a surgir histórias de que aqueles que perturbassem o sono do faraó sofreriam consequências. E o que os pesquisadores não esperavam é que incidentes misteriosos começariam a acontecer. Olha só, no dia 5 de abril de 1923, apenas alguns dias depois da tumba ser aberta, em uma noite um empresário que tinha financiado o achado e um dos primeiros a entrar na câmara, o Lord Carnarvon, veio a falecer no hotel em que estava hospedado lá no Cairo. Ele teria sido picado no rosto por um mosquito quando estava no local da escavação. Passou o tempo e quando foi se barbear, se cortou na área e acabou falecendo de infecção generalizada. E começou a circular uma história intrigante de que o cachorro do aristocrata britânico teria morrido no mesmo horário e naquela mesma noite que o dono, mas no castelo de Carnarvon, que ficava lá na Inglaterra, após soltar um forte uivo. Depois foram ocorrendo diversos outros falecimentos, como por exemplo, um milionário que visitou a tumba faleceu em maio de 1923. Arthur Macy, que fazia parte da equipe de Carter, morreu repentinamente. Richard Bethel, secretário do arqueólogo, e Joel Rolfe, dono das primeiras fotos do faraó, morreram em condições desconhecidas. E Sir Archibald Douglas, o responsável pelas radiografias do faraó, além dessas mortes que eu citei, há quem diga que aconteceram outras que estavam relacionadas com esse caso.
E afinal, a maldição era real? Na abertura da tumba do faraó, algo em torno de 58 pessoas estavam presentes no local e 8 faleceram nos anos posteriores. Coincidentemente, Howard Carter, o arqueólogo que estava à frente da escavação e teve contato por diversas vezes com a múmia, faleceu em 1939, vítima de câncer, ou seja, anos mais tarde, após a descoberta. Richard Adamson, eu acho que é assim que se pronuncia, que fazia parte da equipe de Carter e vigiava a tumba e teve contato com a múmia, faleceu em 1988, 59 anos depois da abertura da tumba. A teoria mais popular que explica a causa das mortes é que podem ter sido provocados pela presença de fungos, que teriam se proliferado nos artefatos que ali estavam durante os milhares de anos em que as câmaras estavam fechadas. E esses organismos podem ter sido fatais para aqueles que estivessem com a imunidade um pouco debilitada. E foi descoberto que o cachorro dele não tinha morrido no mesmo momento que ele. As explicações apontam que era um local com fungos letais que se desenvolveram e proliferaram ao longo dos vários anos em que o local esteve fechado, e foi um dos principais motivos das mortes. Embora explicações científicas tenham sido propostas, ainda assim a história da maldição permanece um mistério. Mas e vocês, acham que ainda tem algo sobrenatural por trás dessa história? Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e fui!